hoje vai viajar com você sobre os 50 anos do celular. Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal e nos ajude com o seu like. Vamos viajar por essa fantástica história. O telefone, este objeto que fascinou o mundo no final do século XIX e hoje parece tão familiar, é o resultado de muitos esforços e invenções para conseguir que a voz humana fosse transmitida através de longas distâncias. Sua história teve início na oficina de Charles Williams, localizada na cidade de Boston, e onde também trabalhava Thomas A. Watson, pessoa que sentia entusiasmo e simpatia por coisas novas, e se dedicava, em tempo integral, à invenção e ao aperfeiçoamento de aparelhos elétricos. Foi nesta mesma oficina que se deu o encontro entre Watson e Alexander Graham Bell, que havia estudado na Universidade de Boston. Bell disse a Watson estas palavras: se eu pudesse fazer com que uma corrente elétrica variasse de intensidade da mesma forma que o ar varia ao se emitir um som, eu poderia transmitir a palavra telegraficamente. Esta foi a chave do invento que viria a se chamar telefone. Depois de muitas tentativas, em 1876, o sonho de Bell se tornou possível. Através de um aparelho, entre um cômodo e outro, Watson ouviu Bell dizendo: Senhor Watson, preciso do senhor, venha. Nascia assim o telefone. A nova invenção foi apresentada na Exposição do Centenário de Filadélfia. Desde então foram grandes e impactantes os avanços da telefonia até o que hoje chamamos de telefones celulares. Em 1973, quase 100 anos depois da invenção do telefone, a marca Motorola apresentou ao mundo o primeiro aparelho de telefonia móvel. Este aparelho foi desenhado por Martin Cooper, que fez a primeira ligação para a concorrência Bell Labs, com quem disputava a criação de um aparelho telefônico que não usasse fios. Esta primeira ligação foi recebida por John Gill, que não se amedrontou com a derrota. Pelo contrário, aperfeiçoou a tecnologia e fez com que o Bell Labs fosse responsável pelo celular tal qual como hoje é conhecido em todo o mundo. Considerado o pai do telefone celular, Cooper inovou ao criar um protótipo em 1973, o modelo Motorola Dyna TAC8000X. Ele se tornou o primeiro celular a ser comercializado no mundo, que só chegou nas lojas no ano de 1983. Outra curiosidade é que o primeiro aparelho foi vendido antes mesmo de existir os planos de celular. Só após alguns meses do lançamento, surgiu o primeiro plano que custava $50 por mês. Em valores atualizados, o plano equivalia a $127, cerca de R$ 521 mensais. Com isso, podemos considerar que o preço por minuto custava R$ 4,20. É muito dinheiro por um plano de celular, não é mesmo? 1990, Motorola PT 550, o primeiro celular do Brasil. O primeiro celular do Brasil foi o Motorola PT 550, aparelho que chegou com a rede de telefonia móvel no Rio de Janeiro em 1990. Sua tela mostrava apenas 7 dígitos e alertas do sistema. Além disso, ele ainda era bem pesado, um tijolão, como foram apelidados os telefones móveis mais antigos. Conheça as características do primeiro celular do Brasil. 348 gramas, 22 centímetros de comprimento, bateria mais durável com 15 horas em stand-by. Foi nos anos 90 a tecnologia de celulares conhecida por nós começou a se desenvolver. Nessa época que surgiram as primeiras mensagens de textos e alta tecnologia de redes de conexão como IDEM, CDMA, GSM, que durou até a virada do milênio. 1992, o primeiro SMS. A evolução do celular também passa pela primeira mensagem de texto da história, Feliz Natal. Ela foi enviada no dia 3 de dezembro de 1992 pelo engenheiro Neil Papworth, que tinha 22 anos na época. Ele trabalhava na Vodafone, operadora do Reino Unido. A mensagem foi digitada pelo computador e fazia parte de um teste. Ela foi enviada para Richard Jarvis, diretor da Vodafone, que recebeu o texto por um modelo Orbitel 901, um dos primeiros celulares do mundo a ter uma integração de rede GSM. Após esse feito, os SMS ainda demoraram um bom tempo até virarem febre. No início, as mensagens de textos eram exclusivas entre engenheiros e entusiastas. 1994, IBM Simon, a chegada do touchscreen. Pensou que seria um Samsung ou iPhone, né? Porém, foi o modelo IBM Simon o primeiro celular touchscreen.
Por padrão, era possível acessar agenda de contatos, calendários, relógio, bloco de notas, etc. Incrível pensar que os primeiros passos da era touch começaram há exatos 25 anos. 1996, Motorola Star TAC. Em contrapartida, o primeiro celular flip, aqueles modelos dobráveis, sabe? Foi o Motorola Star TAC. Foi inspirado no comunicador que os tripulantes da nave Star Trek usavam no seriado americano. O aparelho continuou popular até o início dos anos 2000. Ele estava sempre presente nos filmes de Hollywood daquele período, como 8mm com o ator Nicolas Cage. 1996, Nokia 9000 Communicator. Na história da evolução do celular, o Nokia 9000 Communicator é considerado um dos primeiros smartphones. Ele permitia acessar a internet via navegador. Entretanto, apenas 2 operadoras da Finlândia viabilizavam essa conexão. Além disso, foi um dos modelos mais sensacionais da telefonia móvel. O smartphone Nokia 9000 Communicator tinha as seguintes características: 8 MB de capacidade total de memória, dividida entre o sistema e aplicações. Processador Intel i386 rodando a 24 MHz. Tela LCS com resolução de 640 x 200 pixels. 397 gramas. 1998, os celulares em barra, o Nokia 6100 e 5110. Em 1998, a Nokia lançou o telefone em barra, o Nokia 6160. Com preços e facilidades de uso mais atrativos, esse modelo se tornou o mais vendido da década de 90. A antena era mais curta e fixa. E nesse modelo já existia o jogo da cobrinha, lembra dele? Por outro lado, o modelo Nokia 5110 foi desenvolvido para o mercado de consumo em massa. Desse modo, atraía o interesse dos mais jovens com a opção de capas coloridas. 2000, Nokia 3310. Um dos principais lançamentos da empresa entre 2000 e 2003. Atraía muitos consumidores com uma bateria que durava bastante e ficou famoso pelo jogo Snake Segunda. 2001 T36 Ericsson, o primeiro telefone Bluetooth. O modelo T36 Ericsson possibilitou aos consumidores a conexão sem fio entre seus telefones e computadores. 2001 JSH04, primeiro celular com câmera fotográfica no Brasil. O primeiro modelo comercial de celular com câmera foi o JSH04, da Sharp. O JSH04 foi um telefone celular fabricado pela Sharp Corporation e lançado pela J-Phone, SoftBank Mobile, em novembro de 2000. Foi o segundo telefone do Japão e o primeiro do Brasil com uma câmera embutida voltada para trás. Possui um sensor de imagem CMOS de 110 mil pixels e um display de 256 cores. O telefone pesa 74 gramas e suas dimensões são 127 multiplicação 39 multiplicação 17 milímetros. Foi sucedido pelo telefone Flip J SH05, que foi lançado apenas um mês depois. 2002, o primeiro BlackBerry. Nesse meio tempo surge o BlackBerry, o primeiro aparelho a apresentar conectividade celular, operando por uma rede GSM. Sendo assim, o BlackBerry 5810 permitiu aos usuários enviarem e-mails e organizar seus dados de forma muito eficiente. Era um sonho de consumo. 2007. Evolução do celular com o primeiro celular da Apple. Sem dúvida alguma, Steve Jobs mudou para sempre o universo dos celulares em 29 de junho de 2007. O primeiro celular da Apple, o iPhone 2G, revolucionou o mercado. Novos modelos foram surgindo a cada ano e até hoje são sucesso de vendas. A ansiedade do público com o primeiro lançamento não foi muito diferente dos dias atuais. Desde aquela época, os fãs de tecnologia faziam fila e acampavam para garantir o produto em primeira mão. Aliás, a Apple está sempre lançando novos modelos. A cada geração, a marca apresenta novas funcionalidades e integração no sistema iOS. 2011, o primeiro celular Dual Chip. No Brasil, a TIM foi a primeira operadora a comercializar um celular Dual Chip. O primeiro modelo vendido foi o Screen E128, da Motorola.
2013, a chegada do 4G, quarta geração de telefonia móvel. A tecnologia 4G chegou ao Brasil em 2013, principalmente porque o país sediaria a Copa do Mundo no ano seguinte. Na época, as primeiras cidades que tiveram acesso à nova tecnologia foram Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. A quarta geração proporcionou mais velocidade em download e upload de arquivos. Se comparado ao 3G, o 4G consegue entregar 15 vezes mais velocidade. Além disso, a quarta geração impulsionou a Internet das Coisas, IoT, em dispositivos como sensores ou até mesmo em máquinas agrícolas. Hoje, o 4G está presente em mais de 5.000 municípios brasileiros, ou seja, quase 98% das cidades de todo o país possuem sinal. 2023, geração 5G, 50 anos de história da telefonia celular. A Samsung e a Apple lideram o mercado no quesito tecnologia e aparelhos desejados. A disputa entre as duas empresas é bastante acirrada e cercada por polêmicas. Em 2019, um dos lançamentos da Samsung foi o Galaxy M10, enquanto o iPhone 11 foi uma das apostas da Apple. Outro modelo da Samsung que inovou foi Galaxy Z Flip. Ele une a tecnologia touchscreen com o celular dobrável. Os modelos mais atuais da categoria já possuem a tecnologia de conexão à internet 5G. Ao contrário do que muitos pensam, o Brasil já tem a rede 5G implementada. A diferença da nova rede que vai chegar é a frequência na qual ela vai trabalhar. Na maioria das operadoras, o que está implementado é o 5G DSS, que reutiliza as frequências de 4G já licenciadas, mas usando aparelhos 5G. Entretanto, os preços dos smartphones são bem salgados e chegam no Brasil a valores nada acessíveis para o público geral. Por isso, modelos como o Xiaomi têm se destacado cada vez mais frente às duas gigantes do setor. E se você acha que está pagando caro na sua conta de celular, compare planos de telefonia móvel para saber qual o serviço ideal para você. Terminamos com essas indagações. Como você imagina um celular com um século de história? Como ele, celular, poderá estar? Quais tecnologias podem surgir? Canal Filosofia em Ação. Inscreva-se e ajude o canal a levar mais conhecimento para você.